Olá, bem-vindo a mais uma aula de tecnologia do Music Áudio. Hoje eu vou começar a falar sobre temas que envolvem a mixagem. Tá? Para começar, eu vou falar sobre os efeitos dinâmicos. Mais precisamente, o compressor, o noise gate e os limitadores. Quando a gente fala de compressor, compressor é um item muito famoso em home studios, estúdios e estúdios profissionais. Quando a gente fala em compressor, o que é que a gente comprime? A gente comprime a dinâmica do nosso som. Primeiramente, o que é dinâmica, né? Os músicos clássicos certamente sabem, porque eles estudam muito o que é dinâmica. Deixa eu fazer uma onda sonora aqui. Cheio de nuances. Primeiramente, a gente sabe que uma onda, quanto mais ela vibra num determinado tempo, mais agudo ela é, e quanto menos ela vibra, mais grave ela é. Isso se refere com a altura do som. E altura, eu digo de frequência, uma nota mais aguda com a outra. Dó, dó, tá? E já quanto mais a nossa onda chega aqui em cima, quanto maior ela é na vertical, mais alto o nosso som é, mais volume ele tem. Então, este ponto aqui dessa minha onda sonora fictícia é o ponto mais alto em relação ao volume da onda. Então, se eu for aqui para o sonar, eu tenho aqui um ensaio gravado da minha banda, o Quinteto Padaré, eu posso observar que aqui eu tenho, por exemplo, no saxofone, um dos momentos mais altos dele, e aqui no final também. Nesse momento eu posso observar que o saxofone não toca, deve ser a parte dos solos dos outros instrumentos. Tá? E aqui, se você for observar no tom e no surdo, eu tenho aqui apenas o momento em que o tom e o surdo é tocado. Tá? Então, o que o compressor faz? O compressor ele diminui a relação entre esses picos e os vales aqui. Tá? Ele diminui a dinâmica do som. E para que isso serve? Na música clássica, realmente não tem um sentido muito grande em você tirar a dinâmica dos instrumentistas, já que os instrumentistas estudam anos para conseguir tocar a dinâmica perfeitamente. Existe o pianicíssimo, o piano, o mezzo piano, depois o mezzo forte e até chegar no fortíssimo. Então existe uma série de dinâmicas preparadas para a execução musical. Agora, na música pop, no rock em geral, tudo é tocado com muito volume o tempo todo. Então, se um instrumentista deixa de tocar com volume em um determinado momento, aquele instrumento ele tende a sumir no meio daquela maçaroca sonora, naquele fortíssimo que a música pop sempre imprime em suas composições. Então, o compressor, basicamente, ele mantém o que está num volume alto e aumenta o que está num volume baixo. Tá? Como é que ele funciona? Como é que ele funciona? Né? Ele tem alguns parâmetros, como o threshold. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Eu tenho um threshold, eu tenho um ratio, tenho um ganho e tenho o ataque e tenho o release. Bom, como é que eu traduziria o threshold? Seria o limiar de corte, limiar, ou como um aluno meu chamou de ladrão da caixa d'água. Na verdade, o threshold é o ponto que o seu compressor vai começar a atuar. A gente pode imaginar o nosso threshold como uma linha que você vai diminuindo o valor do threshold, ele começa em zero e ele é um valor que vai ficando negativo, e você define a partir de onde o compressor vai começar a atuar. Por exemplo, aqui
eu quero que todas as ondas permaneçam mais ou menos no mesmo volume. Então eu vou descer o threshold até aqui. Todas essas ondas que ultrapassam a linha do threshold vão ser comprimidas. E elas vão ser comprimidas numa razão, tá? Numa taxa de compressão, que seria o ratio. Taxa de compressão. Então, normalmente, os compressores eles vêm ajustados de fábrica em 2:1, tá? Ou esse aqui da Sonar, por exemplo, veio de 15:3, mas você... Ah, não, de 15:1. Mas você pode escolher aqui 2:1 ou até infinito para 1. O que seria isso? Seria a taxa de compressão. Então, quando eu tenho uma taxa de compressão de 2:1, significa que tudo que passar da linha do threshold vai ser dividido na sua metade. Então, por exemplo, essa onda ficaria aqui a sua metade, essa onda ficaria aqui sua metade, essa onda sua metade, essa aqui sua metade, tá? Essas outras não seriam comprimidas, essa aqui sua metade, essa aqui sua metade, essa aqui sua metade. Então, basicamente, você ainda mantém uma relação de dinâmica, né? Essa onda continua sendo a mais forte do seu áudio, essa aqui continua sendo a segunda mais forte. E quanto maior é a sua taxa de compressão, o seu ratio, maior vai ser a sua compressão e menor vai ser a diferença entre os volumes da sua onda. Se você faz ali como eu fiz no Sonar, coloca a sua taxa de compressão em infinito para 1, tá? Normalmente infinito é um 8zinho assim, infinito para 1, você na verdade vai transformar o seu compressor num limitador. Nada vai passar aqui do seu threshold. Você vai na verdade, transformar todos os volumes no mesmo patamar. Isso vai fazer com que você aumente bastante o que tiver baixo. Na verdade, você não aumentou nada aqui. Para isso é que serve esse terceiro parâmetro, o ganho, tá? Que seria volume. Então, se eu comprimir tudo dessa maneira, eu tenho a possibilidade de, com o ganho, subir o áudio todo até aqui o meu limite, tá? Dependendo de como eu comprimo, se eu comprimir demais, eu posso, sei lá, chapar demais o áudio e começar a distorcer o áudio. Então você tem que tomar muito cuidado para não comprimir demais o seu áudio e até mesmo subir demais o volume do seu ruído, tá? Aqui deve ter uma faixa de ruído aqui. Se você aumenta muito o volume, você vai começar a aumentar um pouco aumentar demais o seu ruído. Quase todos os compressores funcionam dessa forma, tá? Os que não funcionam dessa forma são exceção, mas eles têm um funcionamento parecido com esse. Já o ataque e o release vai ser a forma como o compressor ele vai atuar, a velocidade com que ele vai atuar e a velocidade com que ele vai sair. E existem algumas dicas, assim, dependendo do instrumento que você vai utilizar. Por exemplo, o release. Se você... o release é uma das fases da onda. Você quando monta uma onda, você tem o ataque, o decay, o sustain e o release. Tá? Seriam mais ou menos esses nomes que a gente dá, esses parâmetros aqui, quando você sintetiza uma onda. O ataque, o decay, o sustain e o release. Então, o release seria essa última etapa aqui da sua onda. Quando você aumenta o release de um compressor, na verdade, a sua onda ela vai ter um decay maior, tá? Você vai diminuir o tempo dessa onda. Então, por exemplo, se eu quero que o som permaneça mais tempo comprimido, por exemplo, um contrabaixo, eu quero que uma nota do contrabaixo fique sustentada por mais tempo, então eu vou usar um release curto. Tá? Usando um release curto, que seria essa etapa aqui, um release curto, eu teria uma onda com mais sustain. E um release longo, eu teria uma onda com menos sustain. Então, por exemplo, se eu quero um contrabaixo, uma nota longa, mais comprimida, uma nota mais encorpada, eu utilizo um release curto.
E se eu quero, por exemplo, uma guitarra crispy, uma guitarra de funk, uma guitarra que é bem percussiva, por exemplo, eu já uso um release longo, tá? E o ataque é a velocidade com que o compressor vai atuar, tá? Bom, vamos fazer aqui uns exemplos na prática, aqui ouvindo, que vai ser mais fácil de entender. Eu estou aqui com um ensaio da minha banda de música instrumental, que chama Quinteto Padaré. Vocês podem encontrar algumas coisas no MySpace. E tem aqui apenas um ensaio, nada profissional, nada que vai ser lançado. E ainda não está mixado. Então, vou começar aqui com o contrabaixo, por exemplo. Vou utilizar um dos meus compressores. Vou escolher um compressor muito bom aqui, esse da Sony, por exemplo. Você tem aqui o compressor. Muitos compressores vão ter este gráfico aqui que ajuda a entender o compressor. Bom, a gente tem aqui o threshold, que a gente falou, o ratio, a gente tem aqui o ganho, que nesse caso chama makeup, mas é makeup gain. Tá? A gente tem o release e o ataque, e aqui o tipo de compressor, se vai ser um soft ou se vai ser hard, eu vou falar um pouco sobre isso. Bom, a gente tem aqui o input e o output, tá? A gente está vendo que a variação da amplitude do meu baixo está sendo mais ou menos entre 16 e 26 aqui, então é mais ou menos entre 16 e 26 que a gente vai comprimir o nosso contrabaixo. Este sinalzinho amarelo aqui significa que o meu baixo já está sendo comprimido. Se eu aumentar o ratio, ele tem aqui uma variação de 1000 para 1. Com a linha reta, essa linha chegava no zero. Eu comprimi essa parte aqui, significa que eu posso trazer essa linha amarela até o zero, dando volume para o meu baixo. Querendo que o meu baixo fique mais encorpado, eu coloco um release curto. Vamos voltar aqui para a parte de base. Com um release longo, eu tenho um decay maior. Observe aqui que a variação do baixo é mínima, sem o compressor. Além de eu ganhar volume, eu ganho corpo. Os sons ainda estão um pouco confusos, pois não está mixado, está tudo sequinho, sem reverb e sem equalização. Bom, por exemplo, já o violão, a parte de threshold, gain e ratio ficou bem claro, tá? O release e o ataque vão influenciar bastante no modo da sua compressão, tá? Então, a dica que eu dou é para instrumentos de nota longa, você usar um release mais curto e um ataque mais longo. E para notas mais curtas, percussivas, usar o contrário, um ataque mais curto e um release mais longo, tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver, o violão já é um pouco menos longo do que o violão está
captado em linha aqui, não muito bonito. Vou usar um outro compressor aqui, só para vocês conhecerem. Vamos usar aqui o que vem com o Sonar. Mesma coisa, você tem o gráfico, você tem aqui o threshold. Você tem o ratio. O Mi seria aquela forma de compressor, soft ou hard. E você tem o ganho aqui. Vou usar um release mais longo. Grave. Bom, antes de começar a falar da caixa, eu quero falar sobre o próximo efeito dinâmico, que seria o Noise Gate. Tá? O Noise Gate, ele serve, na verdade, para tirar vazamentos, tirar ruídos, hums de guitarra, esse tipo de coisa. Ele funciona mais ou menos como o compressor. Ele também tem um threshold, ele também tem na verdade ele não tem um ratio, ele tem um threshold, ele tem um ataque e ele tem um release. Ele funciona de uma maneira assim. Digamos que isso aqui seja um bumbo. O bumbo, o microfone estava dentro do bumbo, aqui está o bumbo, o microfone está aqui dentro. E ele captou um pouquinho do som da caixa, tá? Isso aqui a gente pode ouvir claramente aqui no exemplo. Na verdade, a gente tem o som do bumbo e tem o resto da música toda aqui no fundo, né? Então a gente tem aqui o threshold do Noise Gate. Ele vai, você define a partir de qual momento o som vai permanecer no seu áudio, tá? Então, por exemplo, você define aqui o que é bumbo e o que é resto, tá? Então, se eu definir este ponto, ele vai apagar tudo que tem aqui embaixo, tá? Só que você vai ficar sem esse restinho aqui, que a gente chama de ataque, e esse restinho aqui que a gente chama de release. Então você aumenta um pouquinho o seu release para manter esse decaimento do seu bumbo e você aumenta um pouco o ataque para ter essa entrada do seu bumbo, tá? Vamos ver aqui na prática. Vou usar ele no meu bumbo. O Sonar ele vem aqui com um gate, tá? Vamos utilizar, mas eu vou utilizar esse da Sony, que é muito bom. Que já é um compressor, um gate, tudo numa coisa só. Limiter, um aquecedor de harmônicos, tá? Gate. Então você observa aqui aonde é bumbo e aonde é banda. Você vai subindo o threshold.
quanto mais mal gravado foi o seu bumbo, ou quão mais mal tocado foi o bumbo, mais difícil, tá? Depois que você tem só o bumbo separado, se você tiver só o som do bumbo e não tiver um over, como é o meu caso aqui, é mais complicado. Como eu tenho um over, o bumbo ele vai se completar aqui com o som do over. Tá? Então depois de eu fazer o gate, eu posso comprimir mais facilmente ele. Vamos ver agora com... Existem algumas formas de eu melhorar esse bumbo também através de equalizadores, mas como não é o tema de agora, vou fazer apenas isso. Vamos dar uma olhada na caixa. O mesmo procedimento pode ser feito na caixa. Esses rufos na caixa são complicados. Para uma música mais rock and roll é mais fácil, tá? Como ele está fazendo muitos detalhezinhos, meu amigo Nilo, é mais complicado. Todos esses procedimentos são mais fáceis de ser utilizados no rock and roll. Essa parte aqui está boa de se exemplificar. Então, com o gate, é apenas um exemplo, né? Você vai ter que treinar bastante. Já falei, em rock and roll é um pouco mais fácil de utilizar, porque você não pode também estragar as nuances da caixa do baterista. Às vezes é aconselhável que você faça uma cópia
de uma caixa e de um bumbo, e você deixa a caixa ela normal, como ela está, e você comprima bastante com o gate a outra caixa, e você pode usar bastante compressor nessa caixa gateada, bastante compressor nesse bumbo gateado, e você aproveita e coloca já reverb nessa caixa gateada, e você deixa os ataques e os releases tudo por conta da caixa original, tá? Bom, vamos falar agora dos limitadores. Os limitadores, como a gente já falou, é um compressor, só que ele já vem configurado com o ratio em infinito, tá? Então, normalmente você só define quantos dBs ele vai ficar do limite total, tá? Então, normalmente, o que seria isso? Você tem aqui o seu áudio e você apenas define outselling, normalmente eles chamam esse nome, que seria o ladrão da caixa d'água, né? O ladrão da caixa d'água que o meu aluno falou é aquele dispositivo que tem nas caixas d'água, que quando ela enche, ele aciona aqui e ela não esvazia. Então, esse limite seria mais ou menos o outselling, tá? Você fala assim, olha, eu quero que tudo fique a menos 0,5 de clipar. Então, ele vai pegar, vai chegar tudo a menos 0,5 de clipar. Seria mais ou menos isso o que ele iria fazer com o seu som. Só que ele sobe tudo de uma maneira uniforme. Então, ele não vai subir exatamente dessa forma como eu estou subindo. Ele vai subir todo mundo e vai começar a chapar essas regiões aqui mais altas, tá? Isso aqui é mais utilizado em masterização, no processo final do seu áudio, mas nada impede que você utilize um limitador aqui nos seus instrumentos. Por exemplo, vou colocar aqui um limitador no over. Vou utilizar aqui o L2. Você tem aqui o threshold e o outselling. O outselling, vou falar, eu quero que tudo chegue no máximo a menos meio e vou descendo o threshold. Bastante os pratos. A gente também costuma usar o limitador aqui no master para evitar que o seu som clipe, tá? Então você apenas colocando um limite aqui, o seu som não vai mais clipar. Ou mesmo para simular uma masterização, você pode aqui aumentar o seu threshold. Vamos ver um terceiro tipo de compressor aqui. Note que cada compressor ele possui um timbre característico, tá? Mas basicamente todos eles vão trabalhar com o ganho, com o threshold e com o ataque e o release, tá? E o ratio. Ó, aqui ele começou a atuar.
Bom, espero que essa aula tenha ajudado você a entender, a compreender os tão famosos compressores, tá? Eu quero que vocês testem bastante compressores, existem várias marcas diferentes, existem os Pump Factories no Pro Tools, os Universal Audios para Cubase, para Sonar, tem esses URS, esse Sonox Oxford. Eu esqueci de falar aqui, mas o Sonar também vem com uns compressores aqui, tem o Tube Level, o Vintage Channel, que são compressores também. Você tem aqui compressores para você acionar. Novamente a gente tem o threshold, a gente tem o ataque, o release, o ratio. Acho que com esses parâmetros vocês vão ser capazes de usar todos os compressores que existem, tá? Bom, qualquer coisa, mandem as dúvidas aí nos comentários, tá? Muito obrigado e até a próxima.